Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de sabadão, que com certeza para você transcorreu na maior normalidade, na maior tranquilidade. Mas isso não está valendo para todo mundo, não. Embora muitas pessoas não estejam acompanhando alguns fatos específicos que estão se dando aqui no Brasil, ontem o Supremo Tribunal Federal já formou maioria num julgamento de um habeas corpus que tem ali como o criminoso apontado um senador bolsonarista chamado Zequinha Marinho, e decidiu o Supremo Tribunal Federal que, mesmo que o político que esteja ali na competência de um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, mesmo que ele mude o seu status político, que ele deixe de ser senador ou deputado federal e passe a ser governador, deputado estadual, não tem mandato nenhum, não adianta ele tentar nenhum tipo de estratégia, porque os crimes que foram cometidos durante o mandato dele permanecem sobre a alçada do Supremo Tribunal Federal. Isso desmonta de uma forma direta uma linha de defesa do inelegível, do ex-presidente da República, que viu agora que não tem como ele escapar para a primeira instância aqui no Brasil. O Supremo, portanto, nesse caso, fez essa definição e que está chegando ao conhecimento do bolsonarismo nesse sabadão. Portanto, para eles, a vida não está nada fácil, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos dessa decisão e também de outros assuntos muito importantes que estão acontecendo no nosso país, mesmo nesse sábado. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Dê seu joinha, mande seu comentário, assista também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre um caso muito interessante envolvendo um maratonista espanhol chamado Iván Fernández, que competindo no seu país, já estava na reta final, ele tinha à sua frente um queniano que foi medalhista olímpico, né, nas Olimpíadas de Londres. É um queniano chamado Abel Mutai. O Abel, enfim, estava bem à frente do espanhol, né, mas quando chegou ali na parte final, ele deu uma desacelerada, porque muita gente começou a comemorar, ele achou que tinha cruzado ali a reta final, mas não, né? Ele diminuiu, começou já a ver o tempo dele, e o espanhol percebeu que ele tinha se enganado. O espanhol chamou ele, deu um cutucão nele e falou: cara, olha só, não terminou não, tá? É ali na frente, né? Ele demorou um tempo para se tocar e foi lá e acabou chegando na frente, né? Moral da história, esse comportamento desse atleta circulou o mundo, né? Como fair play, como alguém que teve uma dignidade, teve um sentido ético, um sentido de merecimento, né? E ele foi entrevistado, ele dava as explicações ali que, olha, eu fiz o que era certo, né? Enfim, que mérito eu teria de ter ganho uma maratona nessas circunstâncias? Eu citei esse exemplo porque tem muitas pessoas aqui no Brasil, né, nesse campo do bolsonarismo, que ficaram pulando de alegria com o debate do Trump lá contra o Biden, né? E a questão é: qual o mérito que se tem em vencer um debate usando mentira, usando a falsidade, usando o pânico moral, usando ali ferramentas sem o menor escrúpulo? Qual é o sentido de alguém se converter em presidente de uma nação transmitindo para todas as pessoas no mundo esse tipo de comportamento? Evidentemente, né, esse exemplo do atleta ajuda a gente a nos posicionar, né? Em que lado nós estamos? No lado do tipo de pensamento desse atleta ou do lado desse pensamento dessas pessoas de extrema direita? Aqui no Brasil, em várias partes do mundo, né? Então, muitas pessoas escreveram para cá, eu fiz questão de salientar, de dar uma explicação adicional sobre isso. Se você não assistiu, assista o nosso vídeo anterior, tá? Então, aqui, voltando aqui ao nosso tema, né? Na coluna aqui do Jota: após 6 anos, STF volta nesta sexta-feira, 29/3, a discutir alcance do foro privilegiado. Então começaram a discutir isso em março. A matéria é essa aqui. E aí, ontem, nessa sexta-feira, finalmente aconteceu, né? A Veja foi a única que deu essa notícia aqui, que eu estou compartilhando com vocês. STF fecha cerco contra a tese que livraria Bolsonaro de julgamento na corte. Isso porque, vocês todos devem se lembrar, com aquele escândalo das joias, as joias lá que o Mauro Cid tentou
desbloquear lá na alfândega, as joias, as mesmas joias que foram interceptadas ali no aeroporto de Guarulhos, enfim. Isso pela teoria do bolsonarismo, enquanto o Bolsonaro era presidente, enfim, uma vez o foro seria o Supremo Tribunal Federal. Mas como ele deixou de ser presidente, então eles advogam a tese que esses processos todos tinham que começar na primeira instância. O julgamento do Supremo Tribunal Federal disse que não. Os crimes que o cidadão cometeu enquanto ele ocupava determinado cargo, ele arrasta a competência para o foro que ele estava ali adstrito, né? Isso fez, inclusive, com que o Bolsonaro e a Michelle usassem o direito de ficarem calados na Polícia Federal, porque eles disseram, não, nós não reconhecemos a instância do Supremo Tribunal Federal como uma instância competente, portanto nós não vamos falar nada. Olha, agora vão ter que falar, né? Mas vão falar o que também, né? Porque o inquérito da joia já está concluído. As informações que nós temos são nessa direção, né? E não adianta mais nenhum tipo de depoimento, porque ambos estão muito incriminados nessa história. Já era para a Polícia Federal ter entregue esse inquérito agora nesse final de mês, mas como acharam mais informações lá nos telefones do Wassef, então provavelmente a Polícia Federal está dando uma lapidada final para finalmente botar esse inquérito para frente, né? E já passou da conta, né, gente? Aqui na linha fina está descrito o quê? Tribunal se encaminha para a interpretação de que casos continuam em Brasília, mesmo se investigação for aberta depois de a autoridade deixar o poder. Bom, o personagem aí que está envolvido nessa questão, para variar, né, se intitula como o pastor Zequinha, né, Marinho, e que fazia rachadinha no seu gabinete enquanto foi deputado federal. Essa é a história. Então, mais um rachador em nome de Jesus, né? Com todo respeito às pessoas religiosas, mas como tem picareta, né? Que mistura política com religião e chega a essas posições, né? Enfim, mas agora não tem mais escapatória. Já se formou a maioria, o André Mendonça pediu vistas nesse julgamento, né? Vai atrasar um pouquinho, mas já está, ele tem que devolver, no máximo em 60 dias. Então o Supremo Tribunal Federal já decidiu que qualquer processo envolvendo alguém que estava no cargo de presidente da República, senador, deputado federal, ou seja, na alçada do Supremo Tribunal Federal, cometendo crimes naquele período, o julgamento é do Supremo Tribunal Federal, né? Bom, conversei com vocês também sobre a importância do presidente Lula estar se posicionando cada vez mais. E por mais que as pessoas tenham críticas ao atual presidente, não resta dúvidas que o presidente Lula está no campo do progressismo, do humanismo. Ele pode ter visões econômicas que são mais liberais ou seriam mais conservadoras, ele pode atender mais algumas orientações que são coisas do mercado, mas é inegável que o presidente da República tem uma inclinação na defesa de situações que envolvem as camadas mais pobres do nosso país, né? E quanto mais ele for a público debater questões que digam respeito, por que o orçamento da nação vai para um lado e não vai para pobres, ou por que áreas sociais elas sofrem tanta pressão no orçamento para não aumentarem num país que tem um abismo social como o nosso, será melhor. Quanto mais ele politizar esses assuntos, quanto mais ele trouxer à tona esses assuntos, quanto mais ele for criticado, mais ele vai sentir necessidade também de vir a público e as pessoas vão começar a tomar consciência de muitas situações da nossa realidade concreta. E isso, sendo uma prática constante, o presidente da República ele pode ajudar também a levar uma visão humanista, progressista para vários debates aqui no nosso país. Então, a nossa campanha aqui no nosso portal, junto com outros amigos aqui nas redes sociais, junto à assessoria do presidente da República, a SECOM, enfim, parece que está começando a dar certo. O presidente está se expondo mais e isso é muito positivo. Só não é positivo por uma questão concreta que diz respeito à ofensiva que o mercado faz em relação ou contra o presidente da República. Gente, eu vi aqui uma matéria na Globo News que tentava explicar por que o dólar deu essa subida, né? Declarações de um presidente da República tem esse poder todo. Então os presidentes fazem as declarações muito legaisinhas, o dólar que nosso país despenca. Se ele disser que vai maltratar pobre, vai cortar dinheiro do Bolsa Família, vai extinguir o Bolsa Família, os pobres que se lasquem, vai cortar dinheiro de aposentados que morram. Então quer dizer que aí o dólar sobe.
Mas qual o preço de se ter uma economia no azul com o povo morrendo de fome, como está acontecendo agora na Argentina? Bom, a matéria diz que, da forma como estão as contas públicas, vamos caminhar para uma nova crise fiscal, diz economista. Para Marcelo Fonseca, economista-chefe da REAG Investimentos, a PEC da transição e o fim do teto de gastos com a aprovação do arcabouço colocaram as contas em uma trajetória absolutamente insustentável. Então, quer dizer, é o caos, né? Vamos ver aqui o que diz aqui o cidadão, vamos ver se vai dar para mostrar para vocês, sobre essa manchete aqui, né? Porque, se depender do mercado, o Brasil acabou, né? O Brasil tá... Olha só o que diz a criatura, vamos lá. A curva de juros, todos os mercados domésticos têm sofrido bastante nas últimas semanas. São basicamente dois problemas. O primeiro problema é um problema de descontrole profundo das contas públicas. Descontrole profundo das contas públicas? É um problema político, que é onde se encaixam os discursos do presidente Lula. Voltando à questão das contas públicas, eu acho que para o nosso telespectador entender o que tem acontecido, a gente tem que fazer uma digressão, vou pedir aqui licença para fazer uma digressão e voltar lá no final de 2022, logo após a eleição, quando o então novo governo eleito nas urnas propôs a PEC da transição, que foi uma mudança constitucional propondo um aumento dos gastos públicos da ordem de 200 bilhões de reais, aproximadamente, um pouco menos do que isso, em torno de 2 pontos percentuais do PIB. Havia uma necessidade reconhecida por todo mundo que a gente mantivesse os programas sociais, dado o estado da economia, a gente saía de uma pandemia, mas as contas feitas pelos especialistas apontavam que seriam necessários para se fazer isso em valores muito menores, por volta de 60, 70 milhões de reais no máximo, né? E aí num ato... Segundo o Bacana está dizendo aí, se desse menos dinheiro para a base da pirâmide aqui no nosso país, ficaria tudo legal, né? Agora, dizer que as contas estão num absoluto descontrole, isso é um discurso de sabotagem, né? E isso vai fazer com que o presidente Lula ele enxergue aquilo que ele já sabe, né? Enxergue com mais nitidez e comece a tomar atitudes mais contundentes também. Porque o mercado quer o mal do nosso país. O mercado só quer o bem de si próprio, das pessoas que ganham dinheiro com esse tipo de mecanismo, né, econômico que tem no nosso país. Para essas criaturas, o governo atual é inimigo, porque o governo Lula não está fazendo o regramento que eles estão determinando com o ordenamento melhor. E o presidente Lula está sendo tratado como inimigo. Se o governo Lula está sendo tratado como inimigo de um modo geral, se uma parcela do povo brasileiro está sendo tratado, né, como inimigos, então o discurso agora daqui para lá tem que ser na mesma direção também, né? Estão declarando guerra, estão declarando que nós somos inimigos, então vamos tratá-los como inimigos também. E vamos ver aonde é que essa história vai dar, né? Será que é isso que eles querem? Será que eles acham que um presidente que teve mais de 60 milhões de votos e que pode ter um apoio da população muito maior, porque defender que o bem-estar do povo brasileiro vai depender de algumas medidas contra essa ideologia que tem no Banco Central e do mercado financeiro, olha, isso pode fazer aqui no nosso país que se surja debates muito transformadores, né? Vamos acompanhar, vamos ver se essa gente vai continuar a subir dólar em função de comportamento, de falas do presidente da República na preservação de direitos humanos, direitos humanistas, princípios humanistas aqui no nosso país, né? Enquanto isso está acontecendo de um lado, o desespero para o mundo cão está ficando cada vez maior, né? E a gente fica por aqui hoje, tá bom, gente? Um grande abraço, mande seu comentário, tchau!